Olá! Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno de número 15, e o tema é simplesmente central para qualquer concurso na área de educação, o projeto político-pedagógico. A nossa missão aqui vai ser ir além daquela decoreba para a prova. Vamos tentar entender por que esse documento, que muitas vezes é visto como pura burocracia, é na verdade a espinha dorsal, a alma de uma escola. E claro, vamos mapear o caminho das pedras, apontando exatamente onde a banca FGV costuma armar suas ciladas. E essa ideia de ser a alma da escola é o ponto de partida perfeito. O material do professor Lessa é muito feliz ao tratar o PPP não como um formulário a ser preenchido, sabe? Mas como a identidade da instituição, a sua declaração de soberania. Se a gente não entende essa essência, olha, fica muito fácil se perder nos detalhes e cair em pegadinhas conceituais. Porque no fundo a banca não quer só saber se a pessoa decorou um nome, mas se entendeu a função e o poder transformador que esse projeto tem. Ok, vamos desempacotar isso então. O nome já entrega muita coisa, né? Projeto político-pedagógico. O caderno de estudos insiste que essas duas palavras, político e pedagógico, são inseparáveis. Mas a palavra político em educação sempre gera um calafrio, uma confusão. O que significa essa dimensão política do PPP na prática? Olha, essa é a primeira grande barreira a ser quebrada. E uma fonte, assim, inesgotável de questões de concurso. O político aqui não tem absolutamente nada a ver com política partidária. Nada. A origem da palavra vem de polis, a cidade-estado grega, que diz respeito à vida em comunidade, ao bem comum. Então, a dimensão política do PPP é o momento em que a escola, como comunidade, para de se ver como um agente neutro e assume conscientemente seu compromisso em formar cidadãos para um tipo específico de sociedade. É uma escolha de valores. A escola decide. Queremos formar cidadãos críticos, participativos, conscientes ou apenas mão de obra para o mercado. Essa decisão é um ato político. Entendi. Então a dimensão política é o grande porquê, a declaração de intenções da escola sobre que tipo de ser humano ela quer ajudar a formar. Mas como isso sai do papel, da filosofia, e chega na lousa do professor numa terça-feira de manhã? Qual é a ponte entre essa grande visão e a prática diária? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na segunda palavra: pedagógico. A dimensão pedagógica é exatamente essa ponte. É a organização de toda a intencionalidade educativa. É aqui que a escola define como vai alcançar os objetivos políticos. Quais metodologias vamos usar, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, como vamos avaliar. Vai ser só com prova ou com portfólio? Se o político é o destino sonhado no mapa, o pedagógico é o veículo, o combustível e as estradas que a gente escolhe para chegar lá. Uma coisa não existe sem a outra. E imagino que, para algo tão fundamental, deve existir uma base legal que garanta que as escolas não só possam, mas devam fazer isso. Exato. Não é uma invenção teórica. O caderno nos lembra que o fundamento está na nossa lei maior da educação, a LDB 9394/96. E aqui, atenção máxima para quem está estudando. A LDB, no texto dela, usa a expressão proposta pedagógica. É o que está lá no artigo 12, que diz que é incumbência do estabelecimento de ensino elaborar e executar sua proposta pedagógica. E no artigo 13, que diz que o docente tem o dever de participar da elaboração da proposta pedagógica. Espera um pouco. Então, a lei fala em proposta pedagógica, mas o mundo dos concursos e a academia falam em projeto político-pedagógico. Isso não é uma confusão desnecessária? Por que essa mudança de nome? A FGV se aproveita disso. Com toda certeza. Essa é uma pegadinha clássica, sutil. A mudança de nome não foi à toa, sabe? A comunidade acadêmica, com pensadores como Ilma Passos Veiga, quis enfatizar justamente aquela dimensão
que a gente acabou de discutir, a dimensão política. Incluir o termo político no nome foi um ato para reforçar que a escola não é neutra. A FGV pode, por exemplo, apresentar uma questão afirmando que a proposta pedagógica da LDB e o PPP da literatura são documentos distintos, com finalidades diferentes. Isso está errado. O PPP é a evolução conceitual da proposta pedagógica, incorporando de forma explícita seu compromisso político-social. A essência é a mesma. Entendi. A essência é a mesma. O documento que dá rumo e identidade à escola. Certo, o nome está entendido. Mas um projeto dessa magnitude não pode ser só um bloco de texto. Como ele é estruturado para ser, de fato, um guia prático? Ouvi dizer que existe uma metáfora ótima para explicar isso. A de um plano de navegação. É a melhor analogia que existe e está muito bem destacada no material. Imagine que a comunidade escolar é a tripulação de um navio. O PPP é o plano de navegação completo. Para qualquer viagem dar certo, você precisa de 3 coisas fundamentais. Primeiro, saber exatamente onde você está, as condições do seu barco, a previsão do tempo. Segundo, ter clareza absoluta sobre o seu destino, a ilha que você quer alcançar. E terceiro, você precisa do mapa detalhado, das rotas, de quem faz o que na tripulação e de como as tarefas serão divididas. Sem qualquer uma dessas 3 partes, o navio fica à deriva, ou nem sai do porto. Faz todo sentido. Vamos então detalhar cada parte desse plano. Por onde a escola começa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre olhar para a realidade, de forma honesta e profunda. É o chamado marco situacional. É o onde estamos do nosso plano. É a fase do diagnóstico. A escola vai levantar e analisar todos os seus dados quantitativos e qualitativos. Qual o nosso índice no IDEB, o que ele realmente significa, quais as taxas de evasão, por que os alunos do 9º ano estão abandonando a escola, qual o perfil das famílias que a gente atende, nossos professores se sentem valorizados? O marco situacional ancora o projeto na realidade. Mas isso não corre o risco de virar só um amontoado de estatísticas e problemas que todo mundo já conhece, só para cumprir uma formalidade? O que impede que esse diagnóstico fique na gaveta? Essa é a crítica que diferencia um bom candidato de um candidato mediano. A função do marco situacional não é só listar problemas, é compreendê-los. E é revolucionário na prática. Uma escola que faz um bom diagnóstico para de culpar o aluno pelo fracasso e começa a enxergar as barreiras reais, sabe? O aluno não aprende porque o transporte não chega, porque não tem alimentação adequada. O PPP força a escola a olhar para fora dos seus próprios muros. E é assim que a FGV cobra. Ela cria um cenário, descrevendo uma reunião de professores analisando dados de distorção idade-série e pergunta em que etapa do planejamento eles estão. A resposta é sempre marco situacional. Ok. Diagnóstico feito. Sabemos onde estamos, com todos os desafios e potencialidades. E agora? Um mapa da situação atual não adianta se não soubermos para onde ir. Qual é o destino no nosso plano de navegação? Esse é o marco doutrinal, também chamado de conceitual ou filosófico. Ele é o quem queremos ser, a bússola ética da viagem. É aqui que a tripulação se senta e define a sua utopia, o seu horizonte. Que tipo de educação a gente acredita? Que concepção de ser humano, de sociedade, de aprendizagem vai guiar nossas ações? É aqui que se define a grande linha pedagógica. Por exemplo, se vai ser uma abordagem socio-interacionista que valoriza a interação ou outro. O marco doutrinal é a alma, a missão, a visão e os valores da escola. E a armadilha aqui é não confundir essa filosofia com ações práticas, certo? Exatamente. O doutrinal é o porquê fazemos, não o que ou como faremos. É o campo das ideias, dos princípios inegociáveis. As bancas adoram misturar, podem colocar numa questão que a definição de um cronograma de projetos faz parte do marco doutrinal. Errado. Cronograma é ação. Se a questão falar em missão da escola, perfil do aluno que se deseja formar, concepção de avaliação, aí sim estamos no território do marco doutrinal. Perfeito. Já temos o ponto de partida, o situacional, e o destino, o doutrinal. Agora falta o mais complexo, o mapa detalhado da viagem,
as tarefas de cada um, o como de fato sair de um ponto e chegar no outro. Chegamos ao marco operativo. Este é o como faremos. É o plano de ação concreto, o braço prático do projeto. Ele traduz os sonhos e filosofias do marco doutrinal em realidade palpável. É aqui que definimos as metas para o ano, os projetos, o cronograma, quem são os responsáveis por cada ação e, crucialmente, quais serão os instrumentos e critérios de avaliação para saber se estamos no rumo certo. Se não existir um marco operativo forte, o PPP vira uma bela carta de intenções que nunca sai do papel. Fica claro que a troca entre as funções desses 3 marcos é a principal armadilha em provas. A estrutura é lógica: diagnóstico, filosofia e ação. Sabendo isso, já se tem um grande diferencial. Mas, para além da estrutura, o material do professor Lessa dá um destaque grande para os princípios que guiam a construção de tudo isso, citando a autora Ilma Passos Veiga. Sim, porque não basta seguir uma receita de bolo. A construção do PPP precisa ser regida por princípios éticos. Veiga sistematiza 5 que são fundamentais. O primeiro é a igualdade. E atenção, a pegadinha aqui é que não se trata apenas de igualdade de acesso, de garantir a matrícula. É igualdade de condições para a permanência com sucesso. A escola precisa criar mecanismos para que todos, independente da origem, de fato aprendam. O segundo seria a qualidade. Outro termo que pode significar muitas coisas, né? Exato. E a qualidade que o PPP busca não é só a formal, medida por rankings como o IDEB, é a qualidade social. Isso significa se perguntar: o que a gente está ensinando é relevante para a vida deste estudante? Prepara-o para a cidadania, para o mundo do trabalho, para ser uma pessoa melhor? Qualidade, nesse sentido, é sinônimo de relevância. E o terceiro, talvez o mais famoso e mais cobrado: gestão democrática. Mas isso não soa um pouco utópico? Numa escola com dezenas de professores, centenas de alunos, pais, tentar fazer tudo de forma coletiva não pode levar a uma paralisia, a uma lentidão? Essa é uma provocação excelente e muito realista. A gestão democrática é um princípio, um horizonte a ser buscado. Não significa que toda e qualquer decisão, como a compra de giz, precise passar por uma Assembleia Geral. O que o princípio combate é a gestão autoritária, centralizadora, do tipo eu decido, vocês obedecem. E a construção do PPP é o exercício máximo da gestão democrática, pois envolve todos os segmentos na discussão sobre os rumos da escola. Uma questão clássica da FGV é descrever um diretor que contrata uma consultoria externa para redigir o PPP da escola. Isso fere de morte o princípio. Isso já responde a uma das dúvidas comuns. E sobre o princípio da liberdade? Quão livre é uma escola, na prática, se ela precisa seguir uma base nacional como a BNCC? Ótimo ponto. A liberdade aqui é sinônimo de autonomia da escola. Autonomia para construir seu currículo, sua proposta, seus projetos. Mas como você bem apontou, essa autonomia é relativa. Ela não é soberania absoluta. A escola tem liberdade para decidir como vai trabalhar, mas sempre dentro dos limites e diretrizes da legislação nacional. A BNCC, por exemplo, define o que é essencial. O PPP é onde a escola mostra sua identidade, sua criatividade, ao decidir como vai ensinar aquilo e o que mais vai acrescentar, de acordo com a sua realidade. E, por fim, a valorização do magistério. Que é a condição para que todo o resto aconteça. E não estamos falando só de salário. Valorização envolve condições dignas de trabalho, formação continuada de qualidade e um ponto crucial que sempre aparece em provas: tempo remunerado para planejamento coletivo. Não se constrói um PPP democrático se os professores precisam fazer isso em casa de graça no fim de semana. Certo. Acho que cobrimos a teoria de forma bem sólida. Para fechar, vamos fazer uma espécie de resumo de ouro. Um bate-bola rápido para solidificar os pontos-chave. Vou te dar um cenário e você me diz a qual marco ele pertence. Preparada? Vamos lá. Uma equipe pedagógica se reúne para analisar os gráficos do SARESP e os relatórios de conselho de classe para entender as causas da reprovação. Sem dúvida, marco situacional. É o puro diagnóstico da realidade. A escola define em seu documento
a missão de formar cidadãos críticos e autônomos, baseando sua prática na pedagogia de Paulo Freire. Claramente, marco doutrinal é a filosofia, a concepção que guia a escola. O documento apresenta um cronograma detalhado para o projeto de leitura, com metas mensais, responsáveis e a forma como os resultados serão apresentados à comunidade. Isso é marco operativo na veia. É o plano de ação, o como fazer. Dominar essa tríade é o segredo. Então, o que tudo isso significa para quem está se preparando? Qual o pensamento final que pode virar a chave na hora de resolver uma questão sobre PPP? Acho que o principal é mudar a perspectiva. Em vez de apenas decorar os conceitos, tente pensar como um analista pedagógico na prática. Imagine que se chega a uma escola com um problema grave, por exemplo, um índice altíssimo de bullying. Qual seria o primeiro passo usando a estrutura do PPP? Não seria sair propondo um projeto, um marco operativo do nada, nem fazer uma palestra sobre valores, o marco doutrinal, sem antes entender o chão da escola. O primeiro passo, técnico e lógico, seria aprofundar o diagnóstico, o marco situacional. Por que o bullying acontece aqui? Quais suas características? Pensar no processo, na sequência lógica das coisas e não apenas nas definições isoladas, eleva muito o nível da preparação. É isso que a banca quer ver. Uma dica valiosíssima. E para encerrar, o material do professor Lessa nos traz uma reflexão de Provérbios 24, versículo 3. Pela sabedoria se edifica a casa e pelo entendimento ela se estabelece. O PPP é exatamente isso. É a sabedoria e o entendimento coletivo que edificam e sustentam a casa da educação. Uma bela e poderosa imagem para fechar nossa conversa. Esta análise aprofundada foi baseada exclusivamente no caderno de estudos do projeto Aeroturbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa. Agradecemos a quem nos acompanhou e, se este conteúdo foi útil, não deixe de se inscrever no canal para mais análises estratégicas como esta.